Olá, pessoal! Vamos continuar hoje aquela série de vídeos sobre citologia. E o assunto, então, é citoesqueleto. Venho falar para vocês hoje sobre questões importantes sobre esse tema que pode ser cobrado de vocês em prova. Por isso, se liguem na dica de hoje. Quando eu falo em citoesqueleto, você consegue imaginar algo? Ora, cito, célula. Seria uma espécie de esqueleto da célula? Sim, seria basicamente isso. Ele desempenha uma função semelhante ao que o esqueleto desempenha em nosso organismo. Porém, ele é um pouco mais dinâmico. Vamos falar sobre suas funções daqui a pouco, mas antes, vamos conhecer de que ele é formado. O citoesqueleto ele é formado por um conjunto de filamentos proteicos ou fibras proteicas, e eles são divididos em 3 tipos: microtúbulos, filamentos de actina ou microfilamentos e filamentos intermediários. São essas estruturas que vão constituir o que chamamos de citoesqueleto. Cada uma dessas estruturas se relaciona a uma função específica na célula, e é isso que vamos conhecer agora. Vamos ver alguns pontos importantes. Começaremos pelos microtúbulos. Essas estruturas são formadas por um tipo de proteína chamada de tubulina, por isso o nome microtúbulos. Eu estou colocando para vocês o desenho de uma célula animal e localizando essas estruturas para que vocês as conheçam. A primeira função que nós vamos falar dos microtúbulos é a formação de cílios e flagelos, e isso permite que a célula realize movimento ciliado e movimento flagelado. Isso acontece, por exemplo, em algumas espécies de protozoários. Além disso, existem tipos de células humanas que também dependem desse movimento. Não podemos nos esquecer dos espermatozoides. Para que eles se locomovam até o ovócito 2 feminino, eles realizam batimento flagelar. Por isso, eles podem associar para vocês defeitos nos microtúbulos e infertilidade, porque se o espermatozoide não consegue se locomover de forma correta, ele não consegue fecundar o ovócito 2 feminino. Outra relação que podem fazer para vocês é com relação ao defeito nos microtúbulos ou em proteínas associadas a ele e defeito no funcionamento das células ciliadas. E um exemplo típico são as células ciliadas da traqueia, que formam o nosso sistema respiratório. Existe uma doença chamada de discinesia ciliar primária, ou síndrome dos cílios imóveis. É uma doença genética hereditária e, neste caso, vai haver movimento incoordenado e lento dos cílios. E aí, a função dos cílios, que seria expelir micróbios, poluentes e o muco produzido por células do sistema respiratório, ficará comprometida. Por isso, fiquem atentos na relação dessa doença com defeitos na formação ou estrutura dos microtúbulos ou proteínas associadas a ele. Outro fator que pode ser cobrado de vocês é com relação ao processo de divisão celular. Ora, os microtúbulos formam o fuso mitótico, essencial para a ocorrência do processo de divisão celular. Sem ele, a divisão não acontece, não finaliza. Por isso, alguns quimioterápicos, eles estão sendo produzidos para atuar na desestruturação dos microtúbulos. Consequentemente, isso barra o processo de multiplicação das células cancerígenas. Fiquem atentos nessa relação. Vamos falar agora sobre o segundo tipo de filamento de proteína, os filamentos de actina, que também são chamados de microfilamentos.
Uma das funções deles na célula é a realização do movimento ameboide. Neste movimento, a célula emite prolongamentos citoplasmáticos, que nós conhecemos por pseudópodes, e consegue se movimentar. Podemos falar no movimento ameboide das amebas, que são protozoários, e também os processos de endocitose e exocitose muito necessários para a célula. No processo de endocitose ocorre o englobamento de partículas. Já no processo de exocitose ocorre a liberação de partículas ou substância. Endocitose, por exemplo, ocorre quando a célula ela engloba algum micro-organismo patogênico. E exocitose ocorre, por exemplo, quando a célula vai liberar alguma substância, como hormônios. Ponto importantíssimo que eles podem associar com essas estruturas é o processo de diapedese. Por quê? Também através do movimento ameboide, células sanguíneas chamadas de leucócitos ou glóbulos brancos, mais especificamente os neutrófilos, conseguem se deslocar do vaso sanguíneo em direção a algum tecido que sofreu alguma lesão ou está infectado, promovendo assim a reparação desse tecido ou a destruição de alguma bactéria que estiver infectando ele. Então, o processo de diapedese tem relação com filamentos de actina, microfilamentos e, consequentemente, com o movimento ameboide que permite a diapedese. Para finalizar a função dessas estruturas, não podemos nos esquecer da última etapa da divisão celular, a citocinese, pois os filamentos de actina formam um cordão que vai promover um estrangulamento da célula, permitindo que ela se divida em duas outras. Então, existe também uma relação entre os filamentos de actina e o processo de divisão celular, mais precisamente a última etapa, que é a citocinese. Vamos falar agora sobre os filamentos intermediários. Eles recebem esse nome porque eles são maiores que os microfilamentos e menores que os microtúbulos. Vejam, eles estão associados com a resistência e a sustentação da célula. E aí podemos dizer que eles estão presentes em vários tipos celulares diferentes, realizando essa função. Vou citar como exemplo as células da pele. A queratina das células da pele é um exemplo de filamento intermediário, ou mais precisamente, as citoqueratinas. E eles podem fazer uma relação interessante aqui para vocês. Fiquem atentos. São essas citoqueratinas que permitem que ocorra a junção da epiderme, que é a camada mais superficial da pele, com a derme, camada do tecido conjuntivo que está logo abaixo da epiderme. É uma doença genética causada por uma mutação no DNA. E através dessa mutação, a citoqueratina ela não tem uma estrutura correta. Isso impede que haja uma conexão, uma junção perfeita entre epiderme e derme e causa fragilidade da pele, o que ocasiona as bolhas, caracterizando o nome da doença. Bem, pessoal, essa foi a dica de hoje. E não esqueça de se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. No próximo vídeo, venho com questão de vestibular resolvida sobre esse tema. E com análise de alternativas. Me aguardem e até mais!